Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre. Bem-vindo novamente ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos estudar sobre proporção direta entre grandezas. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Durante a nossa vida, presenciamos diversos momentos em que temos que comparar valores de objetos, como por exemplo, quando vamos ao supermercado comprar algo. Temos um valor que se deve dar em dinheiro em troca desse produto comprado. Alguns desses produtos que adquirimos podem ser medidos em litros, quilos e outros comprados em quantidades. Grandezas são basicamente tudo aquilo que pode ser medido e que possa ser representado através de um número. Como podemos ver aqui, um dos nossos exemplos mais básicos é o comprimento. Ele serve para medir distâncias e tem como unidade de medida o metro, que é representado pela letra M. Esta é a imagem de uma trena métrica. Ela serve muito durante a construção de casas, ruas, prédios, para que tudo saia de maneira correta. Como, por exemplo, para que duas paredes de uma casa saiam do mesmo tamanho. O nosso próximo exemplo é a massa. Ela nos dá uma medida numérica de quanto alguma coisa ou alguém pesa, ou seja, quanta massa ela tem. A sua unidade de medida é o quilograma, representado pelas letras kg. Temos aqui a imagem de pesos de academia, que são 3 pesos. Quando se trata do mesmo material, o peso acompanha o tamanho, como vocês podem ver aí. Temos também o tempo. A sua unidade de medida é o segundo. E o seu símbolo é o S. Muito bem. Dentre os exemplos de medidores da passagem de tempo, o mais tradicional é o relógio analógico. Ele mede a passagem do tempo, começando pelos segundos, depois pelos minutos e depois pelas horas. Lembrando, 1 hora é igual a 60 minutos. Em muitas situações do nosso cotidiano, essas grandezas são proporcionais. Como assim, professor? Calma, elas aumentam ou diminuem de forma unida, junta. Então, vamos entender como isso acontece, está bem? Vamos lá! Imagine que você está em um supermercado e precisa comprar uma cartela de ovos. A cartela de ovos com 30 ovos custa R$15, como você pode ver aí na tela. Porém, ao passar pelo supermercado, você acabou encontrando uma cartela por R$12. No entanto, nessa cartela há somente 20 ovos. Como podemos descobrir qual cartela levar para economizarmos? Vamos reunir nossas informações. Na tela, a primeira cartela vem 30 ovos e custa R$15. A segunda vem 20 ovos e custa R$12. Procuramos a cartela que seja mais vantajosa para comprar. E agora, o que devemos fazer? Muito bem! Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos saber o valor unitário dos ovos de cada uma das cartelas. Mas como podemos fazer isso? Se você respondeu que é dividindo, muito bem, acertou em cheio. Então, vamos lá dividir R$15 por 30 ovos e depois R$12 por 20 ovos. Vamos começar com R$15 divididos por 30. Podemos dividir 15 por 30? Não, não podemos. Então, com a regrinha da divisão, colocamos um 0 no final do dividendo e um 0 com vírgula no quociente. Vamos lá.
Agora, precisamos de um número chamado multiplicador, lembra? Ele vai multiplicar o nosso divisor, que é 30, e o resultado dessa multiplicação deve ser 30 ou o mais próximo possível. Vamos ver. Faremos a multiplicação de 30 uma vez. O resultado é ele mesmo. Depois, multiplicamos 30 por 2. O resultado é 60. Da mesma forma, se eu fizesse a soma de 30 mais 30, percebeu? Vamos continuar. 3 vezes 30 é igual a 90. 4 vezes 30 é igual a 120. 5 vezes 30 é igual a 150. Opa! Achamos o resultado que procurávamos, 150. Qual é o multiplicador? Isso é o 5. O 5 vai para o quociente e o 150 subtraímos do dividendo. 150 menos 150 é 0. Fechamos a conta e guardamos esse resultado, 0,5. Vamos lá para a nossa próxima divisão. 12 dividido por 20. Vamos lá. Encontramos a mesma situação da divisão anterior. O dividendo todo é menor que o nosso divisor. Então, vamos fazer da mesma forma. Colocamos um 0 no final, acompanhando o dividendo, e um 0 com vírgula no quociente. Muito bem. Precisamos de um multiplicador para o nosso divisor, que é 20. E o resultado dessa multiplicação deve ser 20 ou o mais próximo possível. Vamos ver. Primeiro, vem a multiplicação do 20 uma única vez, que dá ele mesmo. Depois, multiplicamos 20 por 2. O resultado é 40. Da mesma forma, se eu fizesse a soma de 20 mais 20. 3 vezes 20 é igual a 60. 4 vezes 20, o resultado é 80. 5 vezes 20, temos 100. 6 vezes 20 é igual a 120. Opa! Achamos o resultado que procurávamos, 120. Qual o multiplicador? Isso é o 6. O 6 vai para o quociente e os 120 subtraímos do dividendo. 120 menos 120 é 0. Fechamos a conta e guardamos esse resultado, 0,6. E agora, com os nossos resultados, qual a melhor opção para economizarmos? Da cartela de 20 ovos ao custo de R$12, cada ovo vai custar 0,6. Como assim, 0,6? Quanto que é isso em dinheiro? Se eu tenho R$1 e eu tiro 0,6, sobra para mim 0,4. Então, 0,6, quando se trata de dinheiro, se refere a 60 centavos. Muito bem. Vamos colocar aí na tela. 60 centavos. Agora, na minha cartela com 30 ovos, ao preço de R$15, cada ovo vai custar 0,5, que equivale a, muito bem, 50 centavos. Então, comparando as duas cartelas, qual é a mais vantajosa para nós levarmos? Muito bem, a cartela onde o ovo é mais barato. Embora ela seja mais cara, cada ovo vai sair mais barato comparado com a cartela anterior. Então, vamos levar a cartela com 30 ovos por R$15. Nesse exemplo, dessas duas cartelas de ovo, nós fizemos uma comparação utilizando
duas grandezas proporcionais, a quantidade de ovos e o valor de cada cartela. Podemos perceber que quanto mais ovos nós compramos, menor é o valor. Percebemos que, em alguns casos, há um desconto proporcional à quantidade de objetos que você compra. Podemos ver na tabela a proporção direta entre quantidade de ovos e o valor. Na nossa primeira tabela, a unidade de ovo custa 50 centavos. Dessa forma, se quisermos levar mais ovos, o preço acompanha proporcionalmente o valor. Na segunda tabela, a unidade do ovo custa 60 centavos. Pode parecer um pouco, 10 centavos a mais em cada ovo. No entanto, quando conferimos o preço final, olhe lá embaixo. Isso, podemos perceber que esse pouco faz uma grande diferença no valor final, pois ele é diretamente proporcional à quantidade de ovos que você levará para casa. Dessa forma, nas próximas compras, preste bem atenção nas grandezas proporcionalmente diretas. Elas fazem muita diferença na hora de economizar. Prestou bem atenção? Isso, muito bom! Agora, vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa hora da atividade. Atividade na tela. Se eu levo, preste bem atenção, se eu levo 5 minutos para ler uma única página de um livro, quantas páginas lerei em 2 horas? Lembra? Quantos minutos tem uma hora? Tem? Muito bem, 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, eu preciso encontrar quantos conjuntos de 5 minutos tem em uma hora. Vamos lá! Contando de 5 em 5, uma hora tem 12 conjuntos de 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, até chegar a 60 minutos, nós temos 12 conjuntos de 5 minutos. Logo, 2 horas tem o dobro. Eu estou calculando primeiro uma hora. Uma hora tem 60 minutos, tem 12 conjuntos de 5 minutos. Logo, 2 horas tem o dobro. Qual é o dobro de 12? Muito bem, 24. 24 conjuntos de 5 minutos. Se eu levo 5 minutos para ler uma única página, em 2 horas eu lerei quanto? 24 páginas. Muito bem, parabéns! Atividade 2 na tela. Em uma festa, se uma pessoa come 6 salgadinhos, quantos salgadinhos eu precisarei comprar para 15 pessoas? Pause o vídeo, reúna as informações, escreva no caderno que nós vamos chegar à resposta. Vamos ver a resposta, vamos lá! Primeiro, você precisa multiplicar 15 por 6. Afinal, são 15 pessoas. E cada pessoa vai comer quantos salgados? Isso, 6 salgados. Vamos lá, 15 vezes 6. Primeiro, 5 vezes 6 é 30, o 0 fica no produto e o 3 vai ser somado na próxima multiplicação. 6 vezes 1, 6. Com mais 3, 9. Coloque o seu 9 acompanhando o 0 e temos a nossa resposta, 90. Então, se uma pessoa come 6 salgadinhos, 15 pessoas comem 90 salgadinhos. Muito bem, parabéns! Vamos relembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na nossa aula de hoje, vimos exemplos de grandezas presentes no nosso dia a dia, como a massa, o comprimento, o tempo e
quantidades. Vimos também que as grandezas muitas vezes estão ligadas, são proporcionalmente ligadas umas nas outras, de forma que se uma aumenta, a outra também. Se uma diminui, a outra acompanha da mesma forma. Agora, vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre grandezas diretamente proporcionais. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima aula!